Oi, gente! Eu acho que pela primeira vez aqui no canal eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Eu gravei a resenha completa, eu não editei ainda, e como eu não editei, eu senti a necessidade de vir acrescentar algo e colocar antes mesmo da resenha começar. Então, já que eu não editei o vídeo, eu vi que eu tinha a oportunidade de fazer isso, eu não pretendo gravar a resenha de novo, né, completa, e até porque eu não mudaria nada na minha resenha, mas eu senti que eu devia acrescentar isso com vocês antes mesmo do vídeo começar. Gente, esse livro, ele tem um amor proibido, né, e tem um plot de traição. O que acontece? A protagonista e o protagonista do livro, né, que vão formar aí um casal, eles vão trair uma pessoa. Então, ele é noivo, né, e ela é irmã da noiva dele. Então, assim, é realmente uma coisa complicada. Eu, particularmente, não gosto de livros com plot de traição. Só que nesse livro em específico não me incomodou. Vocês vão ver aí ao longo da resenha. Eu vou explicar mais sobre isso, mas pra mim não fez diferença nenhuma. O porquê que eu tô fazendo esse trechinho desse vídeo que você tá assistindo agora? É que uma seguidora viu as minhas reações, né, no Instagram, ela gostou das minhas impressões do livro. Só que ela começou a ler o livro já sabendo, né, que ela não gostaria provavelmente por causa dessa questão da traição. E mesmo assim ela começou a ler. Chegou na metade do livro, ela viu que ela não tava gostando e veio reclamar comigo. Ela não tava gostando. Eu não tô achando errado, né, a pessoa vir comentar comigo. Só que, gente, eu preciso lembrar vocês, não é porque eu gostei de um livro, não é porque as minhas impressões de um livro foi muito boa, que necessariamente vocês vão gostar de todos os livros que eu indicar. Por isso, eu tô gravando esse trecho aqui com o objetivo de dizer que se você não gostou de alguma coisa na premissa, ou se pela minha resenha vocês viram que tem algo que vocês podem se incomodar, ou vocês já começam a ler com a mente aberta, ou vocês nem deem chance pro livro. Porque assim, gente, se eu sei que isso vai me incomodar profundamente, eu já nem pego pra ler, entendeu? Então, é claro que pode ser que eu indique um livro que você acha que vai gostar, chegue no meio ou no começo do livro e você fala, não, não é bem isso. Eu já me decepcionei muito com dicas de outras pessoas, então isso é normal, tá? Acontece mesmo sempre. Ok, eu tô tentando lembrar vocês de que olhem também a premissa, não vão só porque alguém indicou aquele livro, que alguém disse que gostou, porque vocês viram que as reações da pessoa foi muito boa. Eu amei esse livro, vocês vão ver na minha resenha. Eu amei o livro. Só que é um tema delicado, eu sei que muita gente pode não gostar, então eu tô avisando pra vocês não irem se jogar de cabeça, depois se frustrarem porque eu não comentei sobre isso. Então eu tô só falando, refletindo aqui, para que vocês tenham noção de onde vocês estão se enfiando. E é claro, agora assistam a resenha. Eu acredito que esse livro muita gente vai gostar, mas tem sim uma parcela de pessoas que não vão gostar e tá tudo bem sobre isso. Beijos! Então fica com a resenha. Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance e no vídeo de hoje eu trouxe a resenha pra vocês do melhor livro de romance dark que eu li esse ano até agora. Então assim, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que isso, além de ajudar o canal a crescer, obviamente, assim você não perde nenhum vídeo que eu postar. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição, além da sinopse do livro, o link dele lá na Amazon. Ele tá disponível no Kindle Unlimited também, então se você não assina, com o link que eu deixo aqui embaixo, você consegue assinar por 30 dias de graça e testar esse e milhares de outras leituras. Aqui na descrição também vai ter minhas redes sociais, canal de promoção lá no Telegram e o meu Instagram, caso você queira me seguir por lá. Lá você consegue me acompanhar muito mais de perto, né, as minhas leituras atuais. Aqui geralmente demora um pouquinho para o vídeo chegar, porque eu tenho que parar, terminar de ler o livro, fazer um roteiro, gravar o vídeo, editar, enfim, demora um pouquinho mais. Então me segue lá no Instagram, que assim você acompanha assim muito rapidamente o que eu tô lendo. Mas então vamos para essa história, gente. Eu tenho tanta coisa para falar desse livro, sério, eu não dava nada e eu fui muito surpreendida. Bom, então vamos lá. O livro Enquanto Seu Coração Bater, da Jennifer Hartman, é um romance dark. Se você já sabe o que é um romance dark, obviamente você está acostumado a lidar com esse tipo de tema, gatilhos, sabe olhar bem as notas da autora, mas se você não conhece, por favor, leia os avisos da autora, porque tem temas muito sensíveis aqui, até tabus. E, inclusive, gente, é importante dizer que esse sim, na minha opinião, é um romance mais pesado, tá? Eu não acho que todo romance dark são iguais, eu acho que sim tem algumas diferenças, mas eu já digo pra vocês que esse é um romance bem pesado. Então, assim, por favor, se atentem a isso pra não causar nenhum desconforto depois na leitura de vocês. Obviamente, o livro vai causar desconforto, mas não que seja um desconforto em que você se sinta mal, né? É uma coisa que seja somente da leitura e não que você tenha algum gatilho com isso. Então, enfim. Mas, então, vamos pra premissa. Não vai ser spoiler, porque obviamente tá na sinopse. Então, a Cora e o Jim, eles são cunhados, né? O Jim namora, é noivo da Mandy, e eles estão ali em uma festa, os três, e eu não lembro se tem alguma coisa relacionada
relacionada ao noivado deles, mas eles estão prestes a se casar. E a Cora e o Jim, eles sempre trocaram farpas, eles têm meio que um relacionamento cão e gato, desde o ensino médio. Eles se conhecem todos desde o ensino médio. E eles acabam indo embora mais cedo, o Jim e a Mandy, né, que são os noivos, vão embora e a Cora fica. Só que mais tarde, quando ela vai embora dessa festa, ela não consegue contato com ninguém, acaba ligando pro Jim. Enquanto ela tá esperando o Jim ali fora da festa, tem um cara que aparece, meio asqueroso assim, que começa a olhar ela de cima a baixo, tentar flertar com ela, e ela tenta sair ao máximo dele ali, e aí o Jim chega, eles dão um fora no cara, ela entra no carro e eles vão embora. Só que no meio do caminho, eles são interrompidos ali na estrada, e eles são levados para um cativeiro. Então assim, gente, é realmente uma situação completamente absurda, mas obviamente acontece, né? Sequestro acontece, então não é 100% impossível de se acontecer. Mas aí eles vão parar então em um porão. E a dinâmica do relacionamento deles acaba mudando muito nesse ponto, porque assim, até aqui, até os 30%, que é onde eu já vou adiantar que eles ficam presos até 30% do livro, porque isso foi uma dúvida que surgiu entre as seguidoras lá do Instagram. Muita gente falou, eu queria ler esse livro, mas eu tinha receio de que ele fosse muito tempo, né, durar durante esse período deles. Eu falei, não, dura até 30%, então caso vocês estejam se perguntando isso, podem ficar tranquilos, que até 30% mais ou menos vai durar essa situação. Mas já aviso, não quer dizer que termine em 30% o momento em que eles estão presos, quer dizer que o resto vai ser flores e, né, só alegria. Não, vai ser tão doloroso quanto o início, mas essa pior parte, entre aspas, termina por aí. Mas aí o que acontece? Por enquanto a gente só tem a visão da Cora das coisas, né? Conforme eles estão nesse lugar, eles estão amarrados em canos e eles têm que presenciar tudo um com o outro e acontecem muitas coisas horríveis, né? Principalmente com a Cora, e eles estão ali um ao outro como uma tábua de salvação. Eles criam uma ligação muito forte. Na verdade, já existia essa ligação, porque em alguns flashes do passado que a Cora tem nesse momento ali, né, entre realidade e sonho, e dele dá pra ver que tem algumas lembranças, eles têm sim uma coisa muito forte entre eles, mas que eles mesmos não se davam conta. E ali, nesse lugar, né, completamente horrível da situação que eles estão vivendo, eles acabam criando essa ligação ainda maior, e quando eles saem desse lugar, eles vão ter que lidar com os traumas, com as consequências e também com essa nova ligação. Então, essa parte realmente dos 30%, né, do início do livro é realmente horrível. Tem muita coisa absurda que acontece, muita coisa assim, não que sejam muitas coisas diferentes, mas são várias vezes e as cenas são bem detalhadas, bem descritas, que eu acho interessante citar sobre isso antes da gente partir para a segunda etapa, né? Porque embora o livro são dividido em algumas partes, eu particularmente considero como duas etapas, a etapa do início onde eles estão presos e depois disso quando eles estão libertos. Essa primeira parte, na minha concepção, por mais que seja muito, muito, muito difícil de ser lida, porque realmente, gente, é muito descritivo. Eu senti que a autora, ela conseguiu sair do asco, né, do sentimento do asco, e ir para um sentimento de dor, de emoção, mas ainda assim de esperança, porque os dois realmente se ajudam muito. E o fato, pra mim, deles estarem juntos, a forma como eles lidam um com o outro juntos, mesmo passando por tudo isso, é uma forma de fé, entendeu? A gente consegue sentir algo, se agarrar a eles e sentir que eles vão conseguir passar por isso, mesmo que em alguns momentos a gente pense, meu Deus do céu, não é possível, eles vão morrer ali dentro. Só que é isso que eu tô querendo dizer aqui. Por mais que seja uma parte muito difícil, ainda assim eles tinham um ou outro, então tudo se tornou suportável. Inclusive eles conseguem suportar porque eles tinham realmente em quem se agarrar, né, pra não desistir. Mas então vamos pra parte em que eles saem dali, que pra mim é a parte mais complexa, porque ali é como se, tirando o cara que tava ali fazendo tudo aquilo com eles, não tinha mais quem observar, eles não deviam satisfação a ninguém, eles não tinham que lidar com as expectativas de ninguém, nem a deles próprios, eles só tinham que sobreviver. Agora, eles têm que se adaptar à nova realidade, porque enquanto antes simplesmente eles tinham uma relação cão e gato e que ele era o noivo da irmã dela, agora a Cora e ele, um tem sentimento pelo outro, porque eles saíram dali, ninguém entende pelo que eles passaram. As pessoas querem introduzir eles de novo na sociedade, nos eventos, com os amigos. A Mandy, ela quer voltar para o ponto em que eles ficaram, né, quando o Jim foi buscar ela naquela festa, que faltava pouco tempo para eles se casarem, então ela quer voltar a isso, ao relacionamento que eles tinham. E o Jim, ele se sente completamente perdido, ele não se sente mais apegado a Mandy, ele sente algo pela Cora e se tornou um amor proibido, porque a Cora também sente isso por ele, mas como que
ela fica com o noivo da irmã. E ele como que termina um casamento, um noivado, em que eles estavam juntos por 15 anos, 15 anos, e fala assim, não, eu tô com sentimentos pela sua irmã. Só que o que eu achei interessante nessa história é que apesar de trazer esse tema, né, de amor proibido, a autora, ela não fica postergando muito essa coisa escondida. Eles têm um sentimento que por um tempo fica escondido ali aos olhos das pessoas, mas a partir do momento em que eles se dão conta, principalmente o Jim, ele não é um babaca, sabe? Ele se torna uma pessoa de coragem, ele vai lá, ele toma uma atitude. Então, assim, tem algumas situações, claro, antes dessa atitude, que poderiam ter sido evitadas, mas pela situação completamente absurda deles, eu achei muito justificável. Então, eu não julguei, realmente, eu não acho que tenha sido errado. E eu preciso dizer que isso também se dá pelo fato de que, em alguns momentos, eu achei a Mandy muito egoísta. Quando ele sai do cativeiro, a Mandy age com ele de uma forma muito egoísta e fútil, na minha opinião. Ela não só não entende, mas ela parece que não tem empatia com o fato de que ele ficou preso por 3 semanas sofrendo crueldade. Então, ela quer reestabelecer a situação de onde eles pararam, como se ele tivesse ido só tirar umas férias longas. E não é bem assim que funciona. Então, eu acho que isso contribui também para que a gente acabe dando mais credibilidade ao sentimento da Cora e do Jim e não fique questionando tanto o fato deles se gostarem e deles estarem fazendo isso com a Mandy. Continuando, né, a partir daí, sobre os traumas deles, o Jim tem sim muitos traumas, e nesse ponto, inclusive, a gente vê mais o ponto de vista dele, a forma como ele tem que lidar com as coisas, né? Mas também a gente vê através dos olhos dele muita coisa que a Cora tá passando. E não dá pra entender a dimensão real até o momento do que ela está passando, a gente vai entender depois de um ponto alto que tem no livro mais pra frente, mas a Cora, ela demora muito, muito, muito. O processo de cura dela é muito mais lento, dá pra ver que é mais doloroso do que o Jim, até porque, gente, convenhamos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela sofreu até que mais do que ele ali embaixo. Ele teve que presenciar muita coisa, mas ela passa por também muita coisa. Então, eu bati palma aqui, gente, desculpa. Dá pra ver que o processo dela é muito lento de cura e o Jim, apesar de ser uma âncora ali pra ela, pra ajudar ela a tentar se reerguer, dá pra ver também que é tão doloroso ver ele e lembrar de tudo aquilo que aconteceu. Agora, sobre os personagens, né? Como eu falei, a Mandy, eu achei ela muito egoísta, porém, mais no final do livro, eu entendi o lado dela, eu fui empática com ela, eu senti um apego maior pela personagem mais no final do livro. Os pais das meninas, dá pra ver que eles não ficam muito presentes na história, eles participam em algumas situações, mas eu acho que eles ficam até meio perdidos em como lidar com tudo isso, tanto com o sequestro da filha e do genro, quanto também com toda essa situação depois que vem à tona, né, dos dois se gostarem. A parte em que a Mandy descobre tudo é um ponto alto do livro também. Sim, sobre o Jim e a Cora, o que eu posso dizer? Eu gostei muito do relacionamento cão e gato deles, apesar de ser um livro muito difícil, gente, eu chorei pelo menos umas 4 vezes com esse livro, vocês não têm noção. Até uma seguidora falou comigo por mensagem no direct que ela chorou igual uma cadela lendo esse livro, e eu faço dela as minhas palavras. Eu chorei demais com esse livro, eu não esperava o tanto que eu fosse chorar, e nem foi só no começo, inclusive eu acho que eu passei o começo todo sem soltar uma lágrima, acredite ou não, e depois que veio o sentimento, porque eu acho que eu já tava tão ligada aos personagens que depois foi muito mais difícil, eu fiquei muito mais sensibilizada com tudo que eles passaram. Eu já falei um pouco de cada um separado, dá pra ver o quanto eles se protegem e eles têm essa importância um pro outro, assim. O Jim, ele fica muito protetor com ela, com a Cora, então ele tá sempre tentando proteger ela de tudo, ele tá sempre tentando evitar ao máximo que ela sofra, e eles se apegam demais, gente, eles ficam muito unidos. E isso é muito bonito de ver. Eu achei o Jim e a Cora perfeitos, a minha vontade era pegar eles, colocar num potinho e proteger do universo, entendeu? De toda a crueldade do mundo. Então, eu me apeguei demais aos personagens. Eu comecei essa leitura e eu devorei. Eu comecei num dia à noite, li acho que uns 15, 20%, porque essa primeira parte é viciante. Você fica naquela agonia de o que vai acontecer. E eu só parei realmente antes deles saírem do cativeiro porque eu precisava dormir, porque tava muito tarde. Eu comecei o livro achando, eu falei, vou ler uns 5%. Não, quando eu vi, eu já tava em 20% da história. Eu falei, meu Deus, esse livro vai ser muito rápido. No dia seguinte, que era o domingo, né, e era um dia em que eu teria que trabalhar, porque eu coloco as promoções pra vocês no Telegram, e é um dia de promoção, que ia sair muita coisa, eu sabia que eu não ia poder ler o tempo todo, eu tinha outras coisas pra fazer, e eu li o tempo todo, era assim, postava alguma coisa e com o livro na mão, postava alguma coisa o livro na mão, e outras pessoas que viram que eu tava lendo pelos stories, começaram o livro no mesmo dia, terminaram o livro no mesmo dia, então eu já te indico esse livro, ele foi ótimo pra me tirar da ressaca literária. Eu achava que alguns livros que eu tava lendo já tava me dando um gás, assim, de voltar a ler com mais frequência.
Mas esse livro é perfeito para isso. Eu devorei as páginas, eu não conseguia parar de ler. E também o fato de que você consegue ler sim ali um dia, porque, gente, sério, não tem condição. Você começa a ler, você fala, eu preciso saber o que vai acontecer com eles, como que eles vão terminar. É maravilhoso. Então, eu super indico essa leitura. Para mim, a editora que publica esse livro nunca erra, porque assim, até hoje eu acho que eu nunca li um livro deles. Bom, eu já li livro que eu acabei abandonando, mas para mim a maioria dos títulos que eles publicam são simplesmente perfeitos, maravilhosos. E essa história realmente me surpreendeu demais. Muita gente já tava me indicando esse livro, inclusive aqui no canal do YouTube, algumas de vocês já comentaram nos comentários. Muito obrigada pela dica. Eu sei que eu tô sempre indicando o livro pra vocês aqui, mas eu adoro quando vocês me indicam também. É um romance dark de respeito e foi simplesmente o melhor do meu ano até agora. Se você gostou desse vídeo, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. E se você não leu, comenta se você ficou interessado, se você vai dar uma chance para essa leitura. Ou então vá ler o livro e volta aqui me contar o que você achou, que eu tenho certeza que eu vou adorar bater papo com vocês sobre ele. Sério, é um dos livros mais deliciosos, perfeitos e dolorosos que eu já tive o prazer de ler. E eu espero que vocês possam ter essa mesma experiência que eu. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima e tchau, tchau.